Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos falar de relações organizacionais, aquelas que a gente tem entre os indivíduos e a própria organização. Então, sobre esse tema, é muito importante a gente fazer uma introdução. Nas organizações, as relações têm passado por mudanças muito grandes, especialmente nos últimos anos, na última década, principalmente com a introdução do home office, com a introdução de inteligência artificial, com uma série de mudanças nos processos, com uma série de mudanças de cultura. E na liderança, principalmente, a gente tem tido algumas mudanças de relacionamento entre as pessoas. Então, as pessoas têm seus objetivos individuais e a empresa tem o seu objetivo coletivo ou tem o seu objetivo organizacional ou corporativo. Muitas vezes há um conflito entre esses interesses e a empresa precisa fazer uma leitura de quais são os interesses das pessoas para buscar juntar ou agregar os objetivos pessoais e individuais aos objetivos coletivos da empresa. Se há um conflito entre essas duas coisas, esse conflito tem uma tendência de aumentar. Nós vivemos hoje, talvez pela primeira vez na história, um momento que traz um fenômeno muito interessante. Nós estamos vivendo um momento onde a gente tem 5 a 6 gerações trabalhando juntas no ambiente empresarial. Você tem, de um lado, os baby boomers, que é uma geração, é a geração mais antiga, viva e ainda ativa, trabalhando dentro das empresas, pessoas aí com 60 a mais, 70 a mais, né? Alguns com 75 anos, atuando nas empresas, ainda gerando trabalho e com uma experiência enorme de mercado, 50 anos de mercado, às vezes mais tempo do que isso. Já não com a mesma velocidade, já não com a mesma dinâmica, mas com um pacote gigantesco de experiência, com muita experiência vivida. Depois a gente tem as gerações X, Y, Z, millennials e new millennials, que são aí as gerações 50 mais, 40 mais, 30 mais, 20 mais e o pessoal adolescente que já começa a entrar nas empresas através de programas de estágio, de trainee, programas de jovem aprendiz. Então, nós temos aqui nesse momento um desafio gigante para a liderança, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas voltando um pouco para a discussão sobre os interesses e a relação entre os indivíduos e as organizações, é fundamental entender a dinâmica empresarial contemporânea, justamente com todas essas mudanças que nós citamos. Explorar as características das pessoas, o que hoje move uma pessoa, um indivíduo, um profissional ou uma profissional, né? Que buscam interagir com as empresas, mas querem ter um equilíbrio com a sua vida pessoal, querem poder fazer uma atividade física, querem poder ter momentos lúdicos, querem poder acompanhar o crescimento dos filhos, ou ter um hobby ou fazer alguma outra coisa. Não querem ter o trabalho como única atividade, querem ter um equilíbrio entre essas coisas, então é uma teia extremamente complexa para se entender como alcançar o sucesso corporativo através da relação entre os indivíduos. Então a questão da cultura organizacional aparece com muita força. Como desenhar uma cultura que vai respeitar os interesses individuais, ser inclusiva, mas ao mesmo tempo não perder o foco do resultado, porque se deve ter resultado financeiro até para poder pagar os salários, para poder pagar os benefícios, para poder pagar o plano de saúde, para poder sustentar todos os benefícios voltados para as pessoas. E aí, no final, a gente vai falar um pouco sobre o caso da Magazine Luiza, que é um caso muito interessante de uma empresa brasileira que consegue e vem conseguindo equilibrar bem a relação entre os interesses da empresa e os interesses dos seus colaboradores. Bom, características profissionais e características pessoais no ambiente organizacional. Então, o perfil de cada colaborador
vai mudar muito, é único, cada pessoa é única dentro do ambiente de trabalho e na sua vida social. Seu desempenho vai afetar o clima interno. As pessoas não têm um botãozinho que elas desligam quando elas entram no ambiente empresarial, elas esquecem todos os seus problemas que vêm de casa, que vêm da família, que vêm da sua vida pessoal. E, ao mesmo tempo, quando acaba o expediente, também não tem um botãozinho que desliga e esquece todas as questões e todas as pendências do trabalho e vai para casa e passa a ser uma outra visão. Não, as pessoas têm uma visão geral. Tudo afeta tudo. A vida pessoal afeta a vida profissional. E a vida profissional afeta a vida pessoal. Ou seja, as organizações têm que ter um papel importante nisso, de dar estrutura, de dar organização, de dar suporte para essa pessoa. Ter um plano de saúde, por exemplo, dá uma segurança social muito grande para a pessoa e para a sua família, né? Ter participação nos lucros, por exemplo, dá a sensação de dono, dá a ideia de que quanto mais eu trabalho, mais eu vou render e aquilo vai afetar também a minha remuneração. Não só fixa, mas também uma remuneração variável. Porque senão, por que eu vou me esforçar mais se eu não vou ganhar nada com isso? Então, dá o senso de pertencimento, dá o senso de dono. Quanto mais eu trabalho, eu sou sócio desse negócio também, né? Então, a qualidade das minhas entregas e resultados afeta a dinâmica da minha equipe, do meu time, o processo de decisão vai focar também no interesse pessoal, porque eu também vou ganhar com isso. E a minha capacitação, a organização pensar que cursos que essa pessoa precisa ter, ou a própria pessoa solicitar e apontar, olha, eu não estou tão seguro para trabalhar com esse sistema, eu preciso de um treinamento nessa competência para ter esses skills e essas qualificações. Depois, pensar no desenvolvimento contínuo, que cursos, que capacitações, que vivências essas pessoas desse time precisam ter para alcançar esse resultado. E aí, a organização terá um time muito mais valorizado, muito mais preparado para alcançar os resultados e os objetivos que ela mesma espera. Os fundamentos e os impactos da cultura organizacional são 3. Fundamentos da cultura, ela deve estabelecer valores, não valor financeiro, princípios que vão mover a dinâmica dessa organização, como ela espera que as pessoas se comportem, como é que é o seu comportamento específico, né? Alinhando as ações individuais com o propósito maior da organização. Muito importante desenvolver isso logo nos primeiros dias, nos primeiros meses da pessoa na organização, para que haja uma checagem de interesses. Por isso, o tempo de experiência, que normalmente é de 3 meses, para que as pessoas entendam, eu faço parte desse DNA, eu consigo me adaptar a esse modelo de empresa. Muitas vezes é a própria pessoa que pede para sair porque ela não se adaptou àquela realidade. Outras vezes é a própria organização que entende que aquela pessoa não está adaptada para aquele perfil de trabalho ou perfil de atividades. Não se adaptou bem. Às vezes não é para aquele cargo, é para outro cargo, para outra área, para outro time, ou não será possível aproveitar essa pessoa nessa organização. Outro ponto importante, comunicação. A comunicação é tudo. Comunicação estratégica. Ela faz parte da estratégia. Não adianta uma estratégia muito bem elaborada se eu não souber comunicar. Se os meus colaboradores, se os componentes do time ou dos vários times que se montam dentro da organização não entenderem, não tiverem um senso de pertencimento, não tiverem uma boa comunicação, um bom entendimento do que se espera deles, dos seus objetivos organizacionais. E aí, por fim, o monitoramento contínuo. Então, o tempo inteiro fazendo check and balance, né? Checagens e balanceamentos e ajustes de rota. Ou seja, o RH cada vez mais estratégico, também atuando como um facilitador no sentido de monitorar a saúde dessa cultura organizacional e fazendo ajustes necessários para que se tenha um equilíbrio entre os interesses individuais e os objetivos corporativos. O papel da administração e da liderança é um papel absolutamente importante.
Por quê? Crucial no equilíbrio dos interesses de ambas as partes. Ou seja, qual é a definição da estratégia? Colocar isso muito claro para os participantes. E aí, de novo, um desafio muito grande, especialmente no momento de home office, ou de equipes que não estão fisicamente juntas, muitas vezes em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Como liderar pessoas, como administrar. O papel da administração e da liderança se torna cada vez mais importante. Criar entregáveis muito objetivos e muito físicos, muito fixos, muito bem organizados para eu saber o que eu tenho que entregar, quanto tempo eu vou levar para cada tarefa e quando é o prazo, de quanto em quanto tempo faremos reuniões, de quanto em quanto tempo teremos checagem. Então a liderança inspiradora é aquela que, mais do que ser um chefe, eu vou liderar os meus colaboradores de maneira a tomar decisões mais acertadas, ouvindo mais, uma liderança mais participativa, seria muito mais adequado no sentido de seguir os valores organizacionais através dos comportamentos desejados. E aí sim, a cultura do feedback, tanto do chefe ou do líder para o colaborador, quanto do colaborador para o líder também. Muito importante ouvir. Ninguém é um oráculo que sabe tudo. Às vezes, em determinadas situações, é bom ouvir os colaboradores, porque eles dirão, olha, não está funcionando bem assim, vamos fazer dessa outra maneira. Claro que a decisão final ainda é do líder, mas ele abrir um pouco a participação e ouvir um pouco do sentimento das pessoas que estão na ponta, operando e fazendo esse negócio acontecer, é sempre muito bem-vindo. E aí, por fim, importante entender a compatibilidade da estratégia, o desenvolvimento integrado e a sinergia colaborativa, ou seja, novamente cruzar com a missão e a visão, de novo alinhar as necessidades estratégicas e também entender e criar avaliações periódicas para eu saber se eu estou indo no caminho certo. Por fim, falamos do caso da Magazine Luiza, que criou no seu ambiente, no seu ecossistema de varejo, criou incentivos e engajamento, principalmente através de uma remuneração mais agressiva, para que as pessoas se sintam parceiros do negócio, né? Tenham responsabilidade com os resultados. Uma cultura de inovação, dando a possibilidade das pessoas procurarem inovar dentro do seu campo de atuação, procurando soluções e resultados melhores, que possam trazer vantagem competitiva nesse ambiente tão cheio de competidores ou de concorrentes. E, por fim, a integração dos objetivos ligados ao plano de carreira e ligados também às aspirações individuais. Não dá para olhar apenas para os resultados da empresa. Eu tenho que alinhar esses resultados às pessoas, assim eu chegarei a resultados melhores. Espero que nesse vídeo você tenha aprendido bastante. Desejo sucesso!